Doentia. Essa é a palavra que resume perfeitamente sobre o que a comunidade de hoje se tornou, já que durante a pesquisa e a escrita de roteiros sobre ela, eu tive a mesma sensação de quando eu tava jogando Elden Ring sem querer parei em Kaelin, já que infelizmente a internet tem o costume de perverter tudo, algo que era pra ser apenas uma animação simples que não tinha nada demais, acabou se tornando numa das piores comunidades da internet. Então, já fica confortável onde você tá, coloca um fone de ouvido, por favor, já que hoje o vídeo é sobre ela, a infame comunidade de The Loud House. Então, sem enrolação, já curte e hypa pro vídeo traumatizar o máximo de pessoas possível, se inscreve e sarra comigo. Gurizada, é apenas uma coincidência, tá? O tema da semana não é incesto. Aí você me pergunta, Alvaralhos, o que tem de errado com essa animação? calma, meu irmão, já vou te explicar, tá afobado, pô. The Loud House é uma daquelas animações da Nickelodeon feitas justamente pra sugar o máximo de money possível. E eu me lembro que eu conheci The Loud House da primeira vez, que não tava passando nada de bom no Cartoon Network, e eu fui pro canal da Nick pra assistir Bob Esponja. Daí quando eu vi, eu falei, mais um desenho de merda sobre família disfuncional que vai durar uma temporada. Bagulho tá com 8 anos, irmão. Bagulho é a vaca magra que a Nickelodeon vai sugar depois de Bob Esponja, porque todo mundo sabe que o Cartoon é extremamente superior. Mas sem enrolação, vamos falar sobre ela em específica, La Animación. A animação de The Loud House conta a história do Lincoln, o primeiro usuário de Migashi no Gokui, e a sua família disfuncional, que ainda bem que mora nos Estados Unidos, porque eles seriam os responsáveis pela falência do Bolsa Família, já que o Lincoln mora junto com as suas 10 irmãs. E eu queria muito estar de sacanagem agora, queria que isso fosse só mais uma pegadinha do Alvaralhos, um momento bazinga, mas incrivelmente o Lincoln é o 6º irmão. Eu parei pra pensar isso durante a escrita do roteiro e falei, meu Deus, Oda gênio. E a história segue como que é a vida do Lincoln de conviver com 10 irmãs com personalidades radicais. E também sobre o amigo dele, que quer muito pegar a irmã dele, que é maior de idade. Porém, isso é um caso à parte, tá ligado? Todo mundo já teve aquele amigo meio filho da mãe que fala assim, sua prima tá solteira, né, parceiro? E é claro, né, não podemos esquecer dos pais do Lincoln Loud. Uma seria a incubadora humana, chamada mãe do Lincoln, né? E o outro que também eu peço pra que todos se ajoelhem e batam sua continência, regente drag. Um dos homens que, se tivesse uma missão pra repovoar Marte, eu falaria, entre nessa nave e não pense duas vezes. Já que aparentemente os pais do Lincoln acharam muito mais interessante, em vez de fazer uma assinatura família da Netflix, comprar um pacote de camisinha furada. E infelizmente eu sinto que The Loud House foi um dos desenhos que tinha tudo pra ser tranquilo, já que em si a animação não tem nada demais. Não tem piadas adultas, se tiver provavelmente daquele nível Dan Schneider, né, piadas com pés, mas tirando isso é uma animação totalmente soft e família, tá ligado? Eu não vi nada demais, porém sempre tem ela, né, a fandom. A fandom de The Loud House teve a mesma sorte que a fandom de My Little Pony, que já digo, tem vídeo aqui no canal, de que uma parte esmagadora da sua fanbase, em vez de ser o público-alvo, foi o público totalmente oposto, já que incrivelmente uma parte gigantesca dessa fandom tá mais se importando em fazer Elsa Gate e arte dos irmãos pegando. Isso é tão forte na comunidade que até surgiu um termo chamado Loudcest, que é a junção do sobrenome da família Loud com a outra palavra que é BRKZedu, incesto. E sem sombra de dúvidas, quem faz esse tipo de conteúdo já não bate bem da cabeça, já que além da perversão de algo que é pra ser totalmente infanto, tem aquele fato que quase nenhum personagem da série é maior de idade. Pra vocês terem noção, essa personagem aqui, que se chama Lucy, que é a que esses artistas da NSFW mais curtem fazer arte sobre, infelizmente, tem 8 anos. E quando esses depravados não estão ocupados fazendo artes dos irmãos se pegando, eles fazem artes inapropriadas também do Lincoln com essa outra personagem que foi feita pra ser o chip romântico dele na série. Porque aparentemente os roteiristas falaram, mesmo, né, os caras tá muito querendo que o Lincoln pegue as próprias irmãs. Vamos colocar uma personagem aqui pra gente poder ter um ponto de fuga, tá? Pra não ficar só esse ciclo. E isso deu o quê? Mais munição pra artista NSFW. E isso é totalmente patético, não preciso entrar nesse ponto aqui. Além de que quem fabrica e consome esse tipo de conteúdo, né, tá no mesmo barco das pessoas que a
gente pode nomear como o símbolo que o Capitão Pizza tem no peito. E querendo ou não, todo esse conteúdo ajuda para que a comunidade The Loud House seja visto como um bando de esquisito. Já que é claro que, como uma comunidade infantil, vai ter gente que tá lá simplesmente porque gosta do desenho. Porém, infelizmente, de plano de fundo, a gente tem essas pessoas que fazem esse tipo de arte mais esquisita. E a sensação mais forte que você sente vendo isso é um nojo sincero. Mas incrivelmente The Loud House não entra no bagulho mais nojento que eu vi essa semana, porque eu gostaria de dar um depoimento que 4h45 da madrugada de ontem, o meu amigo me manda uma mensagem com a música do Fortune. Além de como toda a comunidade que é extremamente fetichizada, como a de Pokémon, que também tem vídeo aqui no canal, temos outras coisas no nível Dan Schneider, que são as coisas com pés, além de Inflation, que pra quem não sabe é aquele meme do Vegeta do isso, gostosa, come tudo, vai, come tudo. Porque os caras aparentemente têm alguma coisa em ver os personagens obesos. Eu não sei o que eles têm com isso, mas eles gostam, tá? Isso é nojento, porque são menores, cara. Para com essa merda, é criança, Ronaldo. E claro que como a comunidade já é algo saudável, não poderia ficar assim o famoso gorezinho de todo dia, né? Já que também existe um termo chamado Creepy Lounge, que são histórias onde um dos membros da família vai ficar totalmente maluco e vai sair desvivando todo mundo. Me lembro que teve um cara que escreveu uma fanfic enorme sobre a personagem que é a comediante, dando uma de coringa do Heath Ledger e mandando todos de base porque tinha ciúme do próprio irmão. Além de também ser aquele padrão de creepypastas que, se você é da minha idade, você via no Ambuplay. Personagens com os olhos totalmente vermelhos, sérios e que agora querem nada além de sangue. E também isso traz à tona que um dos personagens que mais sofreu na ficção foi Lincoln Loud, já que em várias fanarts que o pessoal faz dele, é basicamente ele sofrendo por todos os pecados cometidos na Terra. Ou o cara tá com câncer, ou o cara tá com gonorreia, insira a doença aqui, é o que ele vai estar acamado, enquanto alguma das irmãs dele, ou todas, vão estar chorando aos pés da cama enquanto ele tá lá, todo fodido. E mano, uma coisa que aconteceu que foi muito engraçada foi essa imagem aqui, que era o Lincoln fazendo um cosplay de Goku subindo aos céus. Foi uma das primeiras coisas que apareceu quando eu pesquisei The Loud House e coloquei no Google Imagens. E uma coisa que eu falo, a vida do Guts de Berserk é um passeio no parque comparado à vida de Lincoln Loud, porque quando não é ele sendo agravado por uma doença fatal, é alguma das irmãs dele que contraiu o vírus Anthrax, já que também tem uma quantidade enorme de artes das irmãs dele, né, com membros expostos, todos vomitados no chão, totalmente enfaixada porque, sei lá, foi tentar andar de monociclo elétrico e acabou caindo. E em muitas dessas artes, eu criei a teoria que é o próprio Lincoln tentando se mandar de base e não conseguiu no processo, porque a vida do cara é ou ele sofre, ou ele vê a família dele sofrendo, e quando não é isso, ele tá naquele cubículo, que é um apartamento de 10 mil de São Paulo, que ele chama de quarto, que é um closet. E também eu não poderia deixar escapar sobre os chips da comunidade, porque, mano, é bizarro os caras escrevendo versão do futuro, onde um irmão casou com o outro e tem filho, e os desenhos é sempre algo fofinho, irmão, se isso acontecesse, um dos filhos ia ter 4 olhos, outro uma língua bifurcada, algo assim. E infelizmente isso é gigante nessa comunidade. Até páginas no Twitter, tanto quanto no Reddit, surgiram de fãs de The Loud House sendo cringe. E era, mano, um monte de arte nessa FW. Eu fui pesquisar The Loud House fãs no Twitter e só apareceu arte mais 18, totalmente desenhado de uma maneira cagada, mas era só a arte mais 18. E basicamente a comunidade de The Loud House vem sendo abandonada pelo tempo, tanto pelos motivos que eu falei, porém um dos principais, senhoras e senhores, é o motivo de por que esse vídeo vai ter o seu caso bizarro. A comunidade da Loud House teve a infelicidade de ter uma pessoa deplorável como criadora da obra, já que hoje o caso bizarro é sobre ele, Chris Savino, o criador de The Loud House. O Chris já era um animador veterano na Nickelodeon, tendo trabalhado em vários outros projetos grandes de animação. Primeiramente, começamos por Dexter, não esse daqui, Samurai Jack, Meninas Superpoderosas, entre outros. Todas essas animações de grande calibre que deram um ótimo portfólio pro Chris poder começar a sua própria série. E meio que não foi surpresa pra ninguém ele ter conseguido ser aprovado facilmente com The Loud House. Porém, com o sucesso vem a soberba, e com a soberba as pessoas mostram quem elas realmente são. E após inúmeras denúncias de assédio, comportamento inadequado no local de trabalho e chantagem ameaçando destruir com a carreira das mulheres que se negavam a ter intimidades com ele, a Nickelodeon parou de se fingir de surda por todas as denúncias de RH que recebeu e acabou demitindo Chris Savino na produção. Resumo, o
Chris era um Jack de marca maior. E o bagulho escalonou tanto que até a Annie Walker se posicionou a respeito, falando sobre incidentes anteriores que teve em relação ao Chris sobre isso. Annie Walker, pra quem não conhece, é nada mais nada menos do que a diretora de BoJack Horseman. E logo após o assunto ter saído na mídia, mais de 200 mulheres fizeram uma carta aberta em relação ao fim dos assédios nos estúdios de animação. E isso acaba deixando tudo isso mais pesado, já que o Chris é quase um paralelo à fandom que a animação dele se tornou. E é claro que com isso veio os famosos lerdão tentando defender o cara, porque tinha gente que tava mais preocupada com a continuidade da série e ela não ter sido cancelada do que com as vítimas dele. E sem sombra de dúvidas isso entra na tier list de coisas mais patéticas que a humanidade já fez, que é ficar mais triste pela sua série ter a chance de acabar do que basicamente querer que o Jack que produzia ela seja preso. E com tudo isso, uma coisa eu falo, a animação em si não tem nada demais. Outras pessoas já tomaram as rédeas do projeto e basicamente viram mais uma daquelas animações que a Nickelodeon vai usar pra sugar até a última gota de money possível. Temos pessoas na comunidade que são pessoas normais? É claro que temos. Porém, devido a essas polêmicas, essas pessoas escrotas que tem dentro da comunidade, ela vem cada vez reduzindo mais, sobrando apenas o restinho de chorume nela e algumas poucas pessoas que se salvam. Já que ao invés de apenas aproveitar o desenho como ele deve ser aproveitado, alguns esquisitões insistem em tornar aquilo o cúmulo do bizarro, fazendo chips entre os irmãos, dando aquele aspecto que The Loud House tinha tudo para ser uma animação tranquila e ok, porém devido à sua fanbase acabou se tornando mais uma daquelas coisas que a gente não toca e acaba esquecendo aos pouquinhos na internet. Esse vídeo tá fazendo parte de uma coleção chamada Destruição Mental essa semana que eu vou fazer, já que eu vou estar viajando, então provavelmente a partir de quarta-feira eu não vou conseguir responder os comentários, mas assim que eu chegar eu respondo todos. Se tiverem alguma ideia de vídeo que vocês quiserem, é só mandar aqui nos comentários que eu sempre procuro ler todos e tentar fazer um conteúdo sobre. Se possível, não esquece de virar membro, eu tô deixando todos os vídeos prontos para vocês poderem ter horário de almoço sem eu aqui. Não esquece de hypar o vídeo para ele deixar o máximo de pessoas possíveis perturbadas também. Se inscreve, meu nome é Alvaralhos e fui!